Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, dia de Corinthians na Copa Sul-Americana. Corinthians só depende dele para se classificar para as oitavas de finais após o empate do América de Cali com o Huracan. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo das últimas informações. No centenário, diante do Racing, o Racing genérico, muito mais fraco do que o original Racing argentino. E se o Corinthians está no Uruguai, quem também está no Uruguai? Lili Nascimento, trazendo as informações do dia. Fala, Plihá, um beijo para você, aos amigos do F360, ao fã de esportes. Estou aqui no Centenário, pela segunda vez, tá? Que eu estive ontem na transmissão entre Cerro Largo e Vitória. E essa noite a bola vai rolar para Racing do Uruguai e Corinthians. É a quinta fase aí da Sul-Americana, jogo importante. O Corinthians precisa vencer para continuar vivo nessa disputa, nessa competição. A gente sabe que depois tem o Huracan fora de casa, então são duas partidas complicadas para o Corinthians e um Corinthians que vem desfalcado, né? O torcedor primeiro recebe a notícia do Memphis, que o Memphis acabou se lesionando durante o treino na segunda-feira. Então já não viaja, fica passando por avaliação no departamento médico. Agora vem a notícia de que o Ranieri também não irá jogar, não foi relacionado, também vai fazer um tratamento no departamento médico. A gente sabe que o Félix Torres, por suspensão, também não está nessa partida, o Garro ainda não voltou, o Gustavo Henrique está se recuperando de uma cirurgia, então é o Corinthians que chega desfalcado para esse jogo, mas que precisa vencer. Então alguns garotos acabam ganhando chances, né? Como o Kaique da base, que está entre os relacionados e pode ganhar chances como titular ou entrar ao longo da partida. O que se sabe é que será um jogo complicado para o Corinthians. Há sim muita pressão. A última rodada do Campeonato Brasileiro diz muito sobre isso contra o Mirassol. Tem o clássico no domingo contra o Santos, então é uma sequência difícil, viu? É difícil ter paz aí cobrindo o Corinthians. Mas eu vou fazer o convite para o fã de esportes, porque o jogo é às 7 horas da noite. O fã de esportes vai acompanhar pelos canais ESPN e Disney Plus todos os detalhes, o pré-jogo, o pós-jogo, todos os detalhes durante os 90 minutos. Vamos ver como o técnico Dorival Júnior vai montar essa equipe. A gente tem que lembrar que desde que ele estreou pelo Corinthians contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, ele vem fazendo importantes modificações na equipe. Todo jogo faz uma escalação nova, coloca jogadores que até então não vinham sendo utilizados. Então fica essa dúvida para como chega esse Corinthians desfalcado para esse jogo tão importante. Ó, Plihá, qualquer coisa é só chamar, estaremos aqui durante todo o dia, até o apito inicial, o apito final e também o pós-jogo. É o nosso compromisso com o fã de esportes, tá bom? Beijo pra vocês e até daqui a pouquinho. Beijo, Lili. Maravilha, então. Qualquer coisa, a gente te coloca no ar de novo. Eu quero te ouvir, João Gonzalez, mas antes eu preciso, nós todos, o fã do esporte corintiano especialmente, quer ouvir Dorival Júnior. Bora. Fala, Dorival. É uma partida fundamental para a nossa equipe. Precisaremos estar muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos à última rodada. O principal é buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos. Eu acho que da maneira como nós jogamos contra o Internacional e posteriormente contra o Mirassol, são duas situações completamente distintas e nós temos que encontrar uma regularidade. E a regularidade ela só é alcançada a partir do momento que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos, jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos um pouco mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho. Dionizinho, hoje é carne assada, mamão com açúcar. Hoje é uma mangaba pro Corinthians. Não, tudo bem. Vou concordar com você que o Racing pode ser uma carne assada. Perdeu os últimos 6 jogos que disputou, seja no Campeonato Nacional
ou na Sul-Americana. Ah, então é aquela carne assada desmanchando. Manchando de vovó, né? Derrete na boca. Derrete na boca, mas assim, o Corinthians também tem desfalques, o Corinthians tem o Carrídio pendurado, e é uma tarefa muito difícil. Caso vença hoje, você tem depois o Huracan na Argentina para garantir a classificação. Não contar com o Memphis já lesionado e talvez o Carrídio, seria complicado para o Dorival. Mas foi importante até escutar o Dorival antes do nosso papo aqui, porque é o seguinte, o Corinthians precisa dar uma resposta. Após a derrota pro Mirassol... Você faz esses agachamentos aí, Joãozinho? Ah, já fiz muito. Hoje em dia, a panturrilha dá uma cantada. Mas a gente tem que lembrar que no último jogo, na Sul-Americana, em casa, contra o América de Cali, o Corinthians não teve uma boa atuação. O Corinthians sai na frente com um belo gol do Memphis, etc. Só que toma um empate, mais uma vez, no início do segundo tempo, e depois não cria o suficiente para conseguir os 3 pontos. E é por isso que eu acho que hoje o Dorival deve contar com o Coronado como titular, que é um dos poucos que se salvou da péssima atuação contra o Mirassol. O Coronado jogou muito bem. Acho que ele tem que ser titular enquanto o Garro estiver fora, porque é um cara que cria, finaliza, tem bom passe. E na zaga fica a questão, né? Você não tem Félix Torres, você não tem Gustavo Henrique, você provavelmente vai de Kaká e André Ramalho, 2 jogadores que vêm numa fase ruim. Seria uma opção ali, talvez, usar o Tchoca, viu? Só uma dica aí pro Dorival, talvez utilizar o Tchoca, porque ficou queimado após a pré-Libertadores, mas é um bom zagueiro. É um menino bom, não dá pra queimar ele apenas... cometido no final do primeiro tempo da ida contra o Barcelona em Guayaquil. Exato, e já tinha feito um gol contra também contra o CV, né? Ah, tem essa também, na quem apanha pré-Libertadores. não esquece, né? Tem boa memória, hein? Boa memória, Acontece. A gente estuda muito pra estar aqui. Donk, depois de uma semana difícil, com o empate em casa para o América de Cali e a derrota para o Mirassol fora de casa, a primeira derrota do Dorival, o primeiro revés do Dorival, hoje tudo para ainda manter a chama da esperança de classificação acesa. E a partida é importante em tantas camadas, né? Porque o Dorival fala, eu concordo, a questão do Corinthians ter regularidade. Sim. No início muito positivo, aquilo não era o padrão, até pelo que vinha sendo o Corinthians, depois a gente viu a queda não só no resultado, mas nos desempenhos recentes também. Então, acho que o Corinthians briga muito por isso, para tentar ter mais regularidade, evoluir defensivamente, que tem muitos problemas. O João já falou. E aí não é só a questão dos nomes que estão em má fase, mas do sistema todo defensivo. O Corinthians tem sido muito vulnerável, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. E a luta pela classificação. Acho que ainda a prioridade do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro. E, eventualmente, se classifica, você vai discutindo a importância da Sul-Americana. Mas... você se manter vivo na competição seria muito importante. Lógico que o Corinthians, acho que o que pesa, o que ameniza um pouco o peso da campanha que não é boa, o Corinthians pegou um grupo de Libertadores na Sul-Americana. Mas isso não tira o demérito de toda a campanha, de ter perdido em casa pro Huracan. Acho que ainda o Corinthians era a principal força do grupo, mesmo com um grupo difícil. Então, por isso que eu acho que as críticas são justas em relação a todo o desempenho, né? Desde fase prévia da Libertadores. Então, acho que o Corinthians tem a missão de ser mais regular, a luta pela classificação e diante, assim, de um adversário que tecnicamente é muito frágil e você tem uma atmosfera completamente convidativa. Você não vai ter pressão de torcida nesse jogo. Cenário. Eu concordo, acho que não tem, é indiscutível, né? A prioridade do Corinthians pelo elenco que tem que ser o Campeonato Brasileiro. Acho que brigar lá em cima por título é meio fora da realidade, mas conquistar uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, aí sim é algo que pode acontecer. De qualquer maneira, dá uma certa pena, um certo dó, né, Breler, porque a Sul-Americana é, sem dúvidas, também a possibilidade maior, ou a conquista mais acessível. E aí, se você pensar que o Corinthians já conquistou o Campeonato Paulista, você fechar o ano com Paulista e Sul-Americana, você faz uma temporada bonita, né? O Corinthians, no ano passado, ficou a um passo da final. Ou a um passe da final, né? Se o Garro passa aquela pro Yuri Alberto contra o Racing, mas ainda assim, é muito decepcionante a campanha do Corinthians, porque se a gente olhar para o que os adversários fizeram no grupo, o Huracan, que está em primeiro, tem 8 de saldo. Dos 8 de saldo, fez 7 contra o Racing, que o Corinthians só fez 1. E quando estava 11 contra 11, o Corinthians estava jogando pior do que o Racing na arena. Sim. Então, dá a dimensão do quão frustrante é o desempenho do Corinthians. Hoje, até por essa diferença de saldo, é jogo que o Corinthians tinha que entrar com ambição de goleada, de fazer uma boa diferença de saldo para ter chance de, quem sabe... São 8 gols de saldo do Huracan,
mas para ter alguma Esse é o esperança primeiro? de disputar o primeiro lugar. É, difícil. Remota, Assim, mas ainda existe a chance. O resultado do Huracão ontem contra o América de Cali faz com que o Corinthians pelo menos dependa apenas de si Quanto para foi classificar. para quem não sabe? 1 a 1. Pra vaga. Né? Pra vaga. Porque, assim, ontem, se o América de Cali vence o Huracan, possivelmente o Corinthians podia se complicar ainda mais. Dá pra sonhar, mas acho que primeiro colocado vai ser muito difícil. É muito gol pra tirar, mas ainda assim, pra tirar a zica, pelo menos, de conseguir uma boa vitória. Pelo que o Huracan demonstrou aqui na Neoquímica Arena, vencer este time na Argentina vai ser Não vai ser carne assada. Pode ter certeza que não vai ser. Mas hoje é o jogo da carne assada. Hoje é o jogo de imposição do Corinthians, Mas mesmo com também era desfalques. na Neoquímica Arena e não estava jogando, como você bem lembrou, não vinha jogando bem, mesmo antes da expulsão do Félix Torres, né? E depois da expulsão, O Corinthians deve uma joga boa melhor. atuação, assim como a gente falou do Flamengo, o Corinthians deve uma boa atuação em competição sul-americana, cara. Nem na pré e nem na sul-americana convenceu ainda. A ausência do Memphis. Eu acho que ele vai de Thales Magno. O Memphis também tá devendo uma atuação na Sul-Americana. Talvez seja o jogador do Corinthians que menos entregou. Faz parte, fez o gol contra a América de Cali, é verdade. Vai fazer falta, obviamente, é um jogador muito importante. Eu acho que ele vai de Thales Magno e Romero no ataque hoje, muito provavelmente. Quer o cardápiozinho de hoje? Quer. Caprichado? Opa, vambora. Já trabalhou em restaurante? Já. Quando Cê era sabe, moleque? Né? Você sabe, né? No Outback e no Hits. É mesmo? Que legal. Bom, então, o João Gonzalez, primeira opção de prato para essa quinta-feira. Olha lá. Racing e Corinthians, hoje, às 19 horas. Vamos mudar.